Tudo bem, professor, professora? Estou mais uma vez aqui. Sou o professor Salles, falando da sua experiência de 53 anos de docência, ainda com o tema A Arte de Professorar. No vídeo anterior, contei parte da história do professor de Física de uma escola estadual de Porto Alegre, que se julgou aviltado por uma aluna que eles consideravam como turista. Terminei dizendo que quando dois frustrados se encontram, a guerra é sempre possível. Pior ainda, com culpados e prejudicados de ambos os lados. O que me deixa preocupado é que essa história evidencia que as licenciaturas não formam professores. Formam físicos, matemáticos, historiadores, geógrafos, linguistas, etc. E às vezes nem isso. Muitos saem sem saber ser professor e sem saber pesquisar na sua área. Portanto, nem físico, nem professor, nem matemático, nem professor. Essas pessoas saem da faculdade sem saber o que a sociedade espera delas e sem imaginar que tipos de alunos enfrentarão. Não param para refletir sobre os conflitos que enfrentarão, sobre os interesses opostos que se manifestam normalmente. Quem já imaginou trabalhar com seres humanos sem enfrentar conflitos? Só licenciados, porque, infelizmente, nas universidades ainda se pensa que ser professor é somente ministrar aulas. Doutores que nunca estiveram em sala de aula da educação básica são exemplos de professores para os licenciados. Ninguém pensa nisso? Despreparados para a vida profissional, procedem como esse professor que, no fim do seu texto, diz que não depende dessa profissão para viver e que exerce a profissão por gostar. Aquela ladainha toda que estamos cansados de ouvir. Não entendo como alguém que exerce a profissão por gostar desiste da mesma por tão pouco. Pior, desiste das pessoas. Quer exercer a profissão longe delas, longe exatamente de quem precisa dele. Não entendo como alguém que não precisa disso para viver se submete a um ritual tão desgastante por tanto tempo e reclamando o tempo todo. Está na hora de mudar pelo menos o discurso. Será que o professor não conseguiria dizer outra coisa? Com esse discurso, o professor assina a cada dia o seu atestado de incompetência. Imagino que a aula desse professor de física deveria ser um xarope. Reclamação, esnobação do seu suposto potencial e humilhação dos alunos. Quem trabalha para fazer favor costuma aprontar destas. Quem trabalha sem precisar de trabalhar costuma atrapalhar. Não creio que a moça tenha razão. Ela tinha a opção de não vir à aula, já que era turista. Não creio que a sua mãe procedeu corretamente. Ela tinha a opção de vir conversar com o professor. E aí pergunto, será que o professor estaria aberto ao diálogo? Não sou a favor desse professor porque, segundo ele, tinha a opção de não estar ali. Então, por que estava? Quem está onde não precisa estar corre o risco de ser incômodo. No meu entender, esse professor procedeu como Francesco Schettino, aquele comandante do navio Costa Concórdia que naufragou no litoral de Toscana em 13 de janeiro de 2012. Schettino abandonou o navio deixando 1.100 tripulantes e 3.200 passageiros sem a sua assistência. Assim divulgou a revista Veja 22.253, de 25 de 1 de 2012. Quando li o texto, desejei ser um defalco para bradar a esse professor: volte a bordo e dê exemplo aos demais alunos de como se gerencia conflitos e se supera frustrações. Ser professor no paraíso é fácil. Pena que seja tarefa para anjos. Parece-me que as vagas estão todas ocupadas. Nós somos convocados para sermos professores aqui, agora, no meio da turbulência, no meio dos conflitos. Se é para isso que fomos formados e contratados, qual a razão para a fuga? Por outro lado, será que algumas aulas, especialmente de professores snobs, não ficariam melhor se fossem mesmo interrompidas de uma vez por todas? É melhor não saber física, matemática, etc., e agir como um ser humano, cortesia posta no outro, do que saber tudo isso e ser um estúpido troglodita alineado. A sociedade não precisa de agressores intelectuais. Professor não é inquestionável, não tem prerrogativas divinas. Ele também erra
e precisa aprender a admitir o seu erro. Precisa saber que não é porque ele sabe física ou matemática que ele é um gênio, superior aos outros, que ele está na prerrogativa da divindade. Somos todos seres humanos, sujeitos a falhas, cometemos erros, precisamos de compreensão, de tolerância e de sermos tolerantes também.